Tudo bem, gente? Chegamos então à nossa oitava aula. Hoje a gente vai estar começando a parte das Epístolas Paulinas. E para isso a gente convidou uma professora muito especial, a professora Elad, e ela vai estar tocando com a gente esse tema super legal. Então, vamos caminhando. Deus abençoe vocês. Oi, gente. Eu sou a Elad e hoje nós vamos estar estudando as cartas paulinas. Elas são divididas em 3 blocos. As cartas de aconselhamento, as cartas da prisão e as cartas pastorais. Tudo bem? Antes, vamos fazer uma pequena meditação sobre lei e graça. Gálatas 2, versículos 19 a 21. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A lei, ela veio para nos mostrar o que era pecado, né? Quando Moisés desce e vem com as tábuas da lei, é a única utilidade delas era mostrar aquilo que estava errado e regras para serem cumpridas. Antes de Cristo, todos deveriam seguir a lei. E a lei era uma coisa pesada, inclusive mandava para a morte. Graça significa que não merecemos absolutamente nada, mas recebemos a salvação em Cristo, porque Ele veio, porque era um plano de Deus, era um plano salvífico para nos reconciliar a Ele. Agora devemos seguir a graça, senão anulamos o sacrifício de Cristo. Amém? Vamos continuar vendo o contexto de cada uma das cartas que vamos estudar. São elas Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Romanos. Essa carta contém a explicação mais completa da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Ela vem falando exatamente sobre isso tudo. Então, ela, em vez das práticas da lei, ela mostra a justificação pela fé. Ela contém ensinamentos sobre doutrinas de salvação e a prática dessas doutrinas na nossa vida diária. 1ª e 2ª Coríntios, a igreja estava lidando com muitos dos problemas atuais nossos. Paulo ensinou a promover o amor, as doutrinas bíblicas e princípios que nos ajudam a viver em retidão a despeito de qualquer iniquidade que viermos a encontrar. Gálatas foi escrita a um grupo de judeus cristãos que estavam voltando a praticar os rituais da lei de Moisés e assim começaram a se afastar do Senhor. Essa epístola pode nos ajudar a dar mais valor à liberdade que o Evangelho de Jesus Cristo nos trouxe. 1ª e 2ª Tessalonicenses, ela nos ensina que quer estejamos vivos ou mortos, quando Cristo voltar, retornar, é a segunda vinda de Cristo, estaremos juntos a Ele. Essa é uma dúvida recorrente entre nós até hoje. Paulo, nessa carta, ele nos assegura que não receberemos a ira de Deus. Legal, né? Esse livro também fornece lições sobre como andar a vida cristã diária. Vamos ver o local e data de cada uma das cartas. Romanos foi escrito entre 57 e 58 d.C. e provavelmente no finalzinho da 3ª viagem missionária de Paulo. E ele escreveu isso em Corinto. 1ª e 2ª Coríntios foi por volta de 55 d.C. e foi escrito em Éfeso.
Existiu uma carta perdida anterior à primeira carta aos Coríntios. E existiu outra, entre 1ª e 2ª Coríntios, que também foi perdida, e dá-se o nome dela de áspera. Gálatas foi escrito entre 54 e 55 d.C., em algum lugar. Gálatas não é uma cidade, não é um local, mas é uma parte muito grande da província no sul da Ásia Menor, que se chamava Galácia, onde hoje é a Turquia. 1ª e 2ª Tessalonicenses foi escrito entre 52 e 53 d.C. e também foi escrito em Corinto. Vocês sabiam que a primeira carta aos Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo escreveu? E é muito interessante saber essas coisas, né? E lendo essas cartas, a gente vai descobrindo cada coisa muito interessante. Vamos ver o tema e a divisão de cada uma delas. Romanos. O justo viverá pela fé. A justiça pela fé. A fé só é possível porque Cristo morreu por nós. Primeira parte, o homem na busca de ser justo. Na segunda parte, Deus torna realidade a salvação que o homem não conseguiu realizar sozinho. E a terceira parte são as consequências éticas da justiça pela fé. 1 Coríntios, seu tema é a fé e a sua prática. Existiam dissensões na igreja, muita imoralidade, processos judiciais entre os irmãos, fala sobre casamento, fala sobre liberdade e não libertinagem e fala sobre o culto cristão. A segunda carta aos Coríntios fala sobre o relacionamento com os irmãos da igreja. A primeira parte é a exposição do seu ministério apostólico e alegria na reconciliação de Paulo com a igreja. Aconteceu um entrevero entre ele e a igreja, mas foi sanado, graças a Deus. A segunda parte fala sobre coleta de ofertas. E a terceira parte vai falar sobre a repreensão a alguns insubordinados que ainda existiam na igreja. Gálatas, o seu grande tema é pela graça e não pela lei. É uma carta de grandes afirmações teológicas, sob uma pressão de muito conflito. Distorções do Evangelho de Cristo, a lei e a graça, permanência firme no Evangelho de Cristo. A primeira carta aos Tessalonicenses vai falar sobre o retorno de Cristo e uma vida santa. Fala sobre inspiração, encorajamento, purificação, consolação e despertamento. A segunda carta aos Tessalonicenses. Nossa, que palavra difícil. Segunda carta aos Tessalonicenses. Vem falando, reforçando sobre o retorno de Cristo. Lembra que eu falei que era uma dúvida recorrente entre nós até hoje? A carta vem falando sobre saudações, a justiça do Senhor, a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, ação de graças e exortação. Vamos aos versículos-chave? Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quem é justo, gente? Nós somos justos? Nós somos justos porque nós vivemos pela fé. Uma vida justa não significa uma vida perfeita, mas sim aquela que, quando erra, reconhece seu erro, se arrepende, pede perdão e continua a sua vida. Dessa forma, nós continuaremos sendo justos, porque vivemos pela fé. Primeira carta e segunda carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus
é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. É muito interessante perceber, né, que Paulo está falando aqui sobre a loucura de Deus. E ela é mais sábia que a sabedoria nossa. Quem somos nós? E que a fraqueza de Deus, será que Deus é fraco? É muito mais forte que a força do homem. Então a gente vê um limite nosso em comparação com a ilimitação do nosso Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tem uma outra versão que diz que é nova criatura. Nós nascemos de novo, tudo se torna novo na nossa vida e nós devemos ir em busca dessa novidade de vida, sempre. Em Gálatas, vamos para o capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Lembra do grupo de judeus que voltou aos rituais das leis de Moisés? Então é bem assim para nós. Nós temos essa liberdade. Cristo nos trouxe liberdade. Não para a libertinagem, mas para a liberdade. E nós devemos fazer por onde? Continuar nessa liberdade. Quando nos é perguntado alguma coisa, nós devemos pensar, se eu disser sim, eu consigo dizer não depois? E se eu disser não, eu consigo dizer sim depois? Essa é uma forma prática, mas que serve para muitas coisas e eu tenho usado na minha vida. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Nós não estaremos sob a ira do Senhor. Nós não estaremos no julgamento do dia final. Isso é muito gostoso e reconfortante saber, porque aquele julgamento deve ser muito triste. E na segunda carta aos Tessalonicenses, tem capítulo 1, versículo 7. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Muitas pessoas, muitos até de nós mesmos, nós temos muitas vezes o hábito de pedir, orar, fazer uma oração aos anjos da guarda para vir tomar conta dos nossos filhos. Os anjos pertencem ao Senhor e só a Ele obedecem. Então, quando a gente quiser pedir que anjos venham se acampar, anjos venham cuidar, nós temos que pedir ao Senhor, com carinho, com toda delicadeza, que Ele mande anjos para cuidar da gente. Tudo bem? Vamos aos propósitos? Romanos, Paulo queria apresentar-se e fazer conhecido o seu ministério, a sua pregação, sobre o que ele falava e deixava de falar. E também ele precisava fazer tudo isso porque ele queria pedir uma recomendação para ir para a parte ocidental da Europa pregar. E é em Romanos que a gente encontra isso. Primeira carta aos Coríntios, Paulo explicou que Jesus Cristo tinha vindo para cumprir por nós a lei de Moisés. Ele veio para cumprir essas leis e também para obedecer, cumprindo, apagando o pecado original, que foi a desobediência de Adão e Eva. Ele enfatiza também a importância de seguirmos os mandamentos de Deus, a fim da gente receber a bênção da salvação por meio do Evangelho. A segunda carta aos Coríntios é uma carta de oposição.
Paulo precisa defender seu ministério, defender a sua visão apostólica e estabelecer as bases sobre as quais ele tem exercido seu ministério. Em Gálatas, fala sobre exortação e correção de um grupo de judeus cristãos. Eles voltaram a praticar os rituais da lei de Moisés e começaram a se afastar do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses foi a primeira carta de Paulo. Os ensinamentos dessa epístola concentram-se principalmente nas questões relacionadas à segunda vinda de Jesus Cristo. E a segunda carta aos Tessalonicenses ainda existia alguns equívocos sobre o dia do Senhor. Eles acreditavam que já tinha ocorrido e desanimaram, parando inclusive de trabalhar, tornaram-se ociosos. Vamos meditar sobre algumas coisas que a gente pode pensar, refletir durante a semana? O que significa estar crucificado com Cristo para você? Para Paulo, como se poderia anular a graça de Deus? Por hoje é só, gente. Uma próxima vez, quem sabe, serei convidada a falar novamente. E tenham uma boa semana. Leiam esses livros. Gente, é muito gostoso. Serve para nós e tem coisas muito interessantes. Leiam prestando atenção, que vocês também vão gostar e descobrir coisas muito interessantes neles. Tá bom? Deus abençoe cada um.